Júlia. E ela pergunta, ela diz o seguinte, que ela colocou uma prótese e achou pequena. Ela perguntou quando ela pode refazer a cirurgia, ou seja, quando ela pode mudar esse volume, doutor. Perfeito, perfeito. É muito comum pacientes que já colocaram próteses em outros lugares, ou mesmo conosco, depois de um certo tempo acharem pequeno, acostumarem com a mama ali e quererem um tamanho maior após um certo período. A gente sempre fala entre 6 a 12 meses, né? O ideal é 12 meses, um ano aí de pós-operatório, porque a gente sabe que até um ano a cicatrização que ocorre numa cirurgia lá dentro da mama ainda está acontecendo, né? É um período bem longo, lógico, ele é muito mais intenso nos primeiros meses, mas até 12 meses a gente sabe que está acontecendo uma série de processos lá dentro da mama. Se a gente mexe, se a gente faz uma cirurgia antes desse período, a não ser que seja em casos de necessidade, de urgência, de problemas, puramente estética, por exemplo, para trocar um tamanho, a gente está aumentando os riscos de complicação que a paciente pode ter no pós, no novo pós-operatório dela. Então, geralmente a gente fecha esse período de um ano, também, além da questão técnica, dos riscos, também pela questão de adaptação, porque às vezes a paciente, logo que ela coloca a prótese, ela, além do tamanho da prótese mesmo, que a gente vai colocar, tem um inchaço ali nos primeiros 2, 3 meses que engana um pouco o paciente e ele acaba acostumando com aquela prótese inchada. E aí quando ela desincha lá para 2, 3 meses e volta para o tamanho final, a primeira sensação que a paciente tem é de achar pequeno, porque ela estava acostumada com ele um pouco maior por causa do inchaço e ele regride. Mas isso, eu já percebi que muitos pacientes isso é temporário, isso dura até uns 6 meses, talvez quase perto de um ano. E aí depois que a paciente esquece, perde aquela memória do inchaço e ela começa a se acostumar de novo com a mama dela agora do tamanho definitivo, essa vontade de querer trocar para o maior, ela dá uma acalmada, ela passa. Algumas continuam, lógico que acabam trocando, mas muitas delas que de cara gostariam de trocar para um tamanho maior, acabam falando, não, agora eu acostumei, eu acho que eu gostei mais, eu não trocaria mais para um tamanho maior não. Então, esse período também de um ano é bom para o paciente se adaptar, se habituar com aquele tamanho de mama novo dela e muitas vezes evitar de tomar uma atitude aí, às vezes, de bate-pronto, sem pensar muito, sem refletir muito e acabar depois se arrependendo ainda mais, né? Do tamanho muito grande. Tal, que ela pergunta se pode fazer a cirurgia com 14 anos, doutor. 14 é uma idade, infelizmente, muito nova ainda, né? E por isso a gente evita fazer cirurgias em pacientes assim tão novinhas por vários motivos. Primeiro, pela questão da maturidade, né, do corpo da paciente. A gente sabe que com 14 anos, algumas meninas já têm uma mama bem desenvolvida, outras não. E a gente sabe que algumas pacientes têm esse desenvolvimento um pouco mais tardio aí durante a vida. E então, assim, se você pega uma menina que ele tá com pouca mama, quer aumentar, mas ela tem 14 anos, não dá pra saber se aquela mama dela vai ser definitivamente aquele tamanho, por isso vai necessitar da prótese, ou se ela não vai desenvolver depois com 15, 16, até 17, 18 anos, vai acabar desenvolvendo a mama. E se você aumenta a mama antes da hora, você pode acabar aumentando demais, porque depois ela vai ter uma mama desenvolvendo em cima da prótese, vai acabar ficando um tamanho exagerado, ou até atrapalhar, o principal perigo é atrapalhar o processo de maturação e de formação da mama natural. Formar uma mama bem feita não é só a questão estética, é a questão fisiológica da glândula mamária, dos ductos lactíferos, para ela poder depois, numa futura gestação, né, lá para frente, poder amamentar normalmente. Então a gente não pode atrapalhar esse processo aí por causa de uma questão estética. Geralmente, 14, 15, 16 anos a gente pede para o paciente aguardar um pouquinho, até próximos dos 18. 18 seria o ideal, 17 anos e pouquinho, 17 e meio, aí já dá para fazer. Mas menos que isso, realmente ainda é muito cedo por esses motivos, né? Aumentar aí o risco de um problema no desenvolvimento da mama aí da paciente e também porque a gente não sabe ainda qual é o tamanho final. Porque pode ser que ela ainda cresça um pouquinho, pode ser que não fique realmente uma mama muito grande, mas vai crescer um pouquinho ainda e talvez a prótese que a gente deva usar seja uma prótese um pouco menor e tal, então é sempre bom esperar a mama desenvolver totalmente e aí sim a gente toma a decisão se vai precisar ou não da prótese e qual tamanho de prótese que a gente vai precisar. Então o ideal é esperar próximo de 18 anos mesmo. Você esperou 14 anos? Só mais um pouquinho, passa 3, 4 anos, coisa rápida.